É o momento de você comprar um imóvel ou não? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você quais são os principais fatores que você deve analisar para que você possa tomar a tua melhor decisão. Eu me chamo Adriano Baz, eu sou consultor financeiro e eu quero ajudar você aqui em dois aspectos a entender se realmente esse é o melhor momento ou não. O primeiro ponto que eu quero analisar com você é em relação ao crédito, né? E como que esse crédito está disponível hoje, se ele está caro ou se ele está barato. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 11,75 ao ano e com uma previsão de aumento ainda até 13% no final de 2022. O que significa isso? Nós estamos vindo de um período, até o ano passado, onde a taxa Selic estava na casa dos 2%. E por que é tão importante você saber da taxa Selic, saber aonde que ela vai parar? A taxa Selic, para que você entenda, é a taxa mãe de todas as outras taxas. Quando você vai financiar um carro, um imóvel, qualquer coisa que você vai pegar de dinheiro emprestado do banco, esse empréstimo ele tem uma taxa. E essa taxa ele tem como base a Selic. Resumidamente, é isso. É o que você precisa entender. Ou seja, com o aumento cada vez maior da taxa Selic, esse crédito que você ia pegar do banco ele está cada vez mais caro. E no contexto atual, fica cada vez mais difícil você conseguir uma boa taxa ao ano, como por exemplo uma taxa de 6, 7 ou até mesmo 8% ao ano. Mas, Baso, por que essa taxa é tão importante? Eu ainda não entendi isso. Entenda comigo o seguinte, uma taxa de 7% ao ano num financiamento que você tem, por exemplo, de 200 mil, é o que vai determinar você pagar uma parcela de aproximadamente R$ 1.600. Agora, se você tiver uma taxa de 7% ao ano em cima do mesmo valor, essa parcela pode ficar 150 ou até R$ 200 mais cara todos os meses. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você financiar um imóvel com uma boa taxa e pagar daqui a pouco uma parcela de R$ 1.000 ou R$ 1.500, você vai estar pagando R$ 2.000 a mesma parcela do mesmo imóvel. Faz sentido? Tudo bem, mas e quando é o momento então ideal para financiar pensando numa Selic ou numa taxa melhor? A previsão que a gente tem do Banco Central é que a partir do próximo ano a gente comece a ter uma redução dessa taxa Selic e, consequentemente, o crédito fique mais barato. Então, considerando a taxa Selic, é um momento para financiar um imóvel? Na minha visão, não é o momento ideal. Mas vamos para o segundo ponto do vídeo, que é a parte de mercado. Até porque não é somente a taxa que vai determinar isso. Eu sempre costumo lembrar que, mesmo falando da parte de finanças, a gente tem que lembrar que é um negócio que você vai estar fazendo. Então, em relação a negócios, podem ocorrer oportunidades. E agora eu vou dar a minha visão para que você possa tomar a melhor decisão. Falando em relação a oportunidades, o que eu vejo hoje do mercado imobiliário? Eu moro em Brasília e moro numa região que, para vocês terem uma ideia, teve uma supervalorização dos imóveis logo depois que a gente começou a sair do momento de lockdown da pandemia. Durante o momento do lockdown, ocorreu um problema de fornecimento de matérias-primas em diversos setores, como por exemplo da construção civil. Junto com isso, ocorreu também o quê? Uma demanda reprimida do consumo de imóveis. Como assim, Baso? Explica um pouquinho mais. Durante a pandemia, teve muita gente que gostaria de ter comprado um imóvel durante aquele período, tinha inclusive já o valor para dar entrada e para todos os outros custos que a compra do imóvel tem. E essa pessoa que queria comprar esse imóvel, ela acabou não conseguindo comprar durante o período da pandemia, principalmente do lockdown. Com isso, acabou gerando uma grande procura em relação a imóveis. E como o mercado ele é gerido pela lei da oferta e da demanda, e é isso que determina o preço, ocorreu uma supervalorização dos imóveis, isso a nível nacional. Então a gente viu o que? Apartamentos que custavam antes em torno de R$ 100 mil, passando a custar mais de 150, apartamentos que custavam 200 mil, passando por uma faixa de 350 e daí por diante. Só que essa supervalorização também ocorreu por quê? Porque a construção civil não estava conseguindo entregar novos imóveis. Eu vejo que ocorreu uma supervalorização dos imóveis, por conta das matérias-primas que também tiveram um aumento muito grande no valor, por conta da indisponibilidade que elas tinham, como por exemplo um saco de cimento, tijolo, entre outros itens, como aço, e isso fez com que o preço dos imóveis subisse muito. E aí você deve estar se perguntando, mas
será que esses preços eles podem cair e, consequentemente, puxar o preço dos imóveis para baixo? Não acredito nisso. Por quê? Porque assim como na gasolina, na carne, em qualquer outra commodity no Brasil, dificilmente a gente tem o preço retornando ao que era o anterior. O que eu acredito muito? Eu acredito que tem preços que acabaram ficando especulativos, muito acima da média, e você tem que entender se esses preços estão dentro do normal ou não. É para a gente ter uma redução? Como eu falei, não é para ter uma redução significativa, mas você tem que entender se você realmente está pagando o valor justo por aquele imóvel. Falei do crédito, está mais caro para você, e falei do momento especulativo que eu acredito que tenha sido causado dentro da construção civil. E em complemento a isso, eu como consultor financeiro, eu quero lembrar você da questão de planejamento. Você vai comprar um imóvel, é importante que você tenha um planejamento mínimo. Eu quero lembrar que não é somente o valor da entrada que você tem que dar. Quando você compra um imóvel, além do valor que você tem que dar de entrada, dos valores de cartório e taxas que você tem que pagar, você tem que estar planejado também para poder ir para o cantinho que você escolheu, que você desejou realizar o teu sonho, e você tem que estar pronto para organizar e comprar algumas coisas. Esse é o natural. Então faça um bom planejamento financeiro. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, porque eu tenho certeza que eu vou poder dar várias outras dicas para você. Por mais que eu seja um consultor financeiro, eu acredito que um sonho como um imóvel próprio, ele faz distinção em relação aos investimentos. É importante que você invista o teu dinheiro, e aí eu vou lembrar mais uma coisa. Para mim não é o momento ideal para você comprar um imóvel. Por quê? Porque você deve investir, esperar com que o crédito e que o mercado estabilize. Claro, se ocorrer uma oportunidade no meio do caminho, ótimo, maravilha. Mas eu espero que você estabilize, invista o teu dinheiro. Para quê? Para você ter um valor melhor para entrada, para pagar taxas, para pagar cartório e para quando você entrar no teu apartamento, se você precisar fazer uma reforma, comprar móveis, você ter disponibilidade desse valor. Por hoje é isso, pessoal, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais até sobre imóveis ou sobre financiamentos, ou como que é esse processo da compra de um imóvel, deixa um comentário aqui embaixo. Um abraço e até mais!